Pare. Não role a tela. Há um registro que acabou de ser feito no céu sobre aquilo que você suportou em silêncio esta semana, e eu fui enviado para te entregar a resposta exata. Esta mensagem não é um algoritmo, é um endereço. E o destinatário é você. Existe uma fagulha de reconhecimento que sobe no peito quando algo chega na hora exata. Como se uma peça de um quebra-cabeça que você nem sabia que estava montando se encaixasse perfeitamente no lugar. É uma sensação inconfundível, mas quase que imediatamente, uma voz fria sussurra que isso não pode ser para você, que é só uma feliz coincidência, que você está se iludindo e lendo significado onde só existe acaso. Você viveu isso de forma concreta. Você estava no meio de um dia caótico, sentindo-se esquecido por todos, e parou por 10 segundos para respirar. Abriu o celular e esta foi a primeira coisa que seus olhos viram. E por um instante, você pensou em descartar, em generalizar, em pular o vídeo, porque a dor crônica de sentir que todas as cartas do céu são para os outros, enquanto você vive em uma casa sem número, em uma rua sem nome, te ensinou a ser um mestre em se autodesqualificar. Você vive em uma condição de não destinatário. Você se acostumou a ver a bênção chegando na casa do vizinho, a ouvir o testemunho do outro, a celebrar a vitória do parente e, no fundo do coração, a se conformar que para você sobram apenas as migalhas da mesa, os panfletos genéricos que não têm nome na capa. Mas esta mensagem, filho, ela é nominal, ela é específica e ela veio para quebrar essa orfandade de endereço que se instalou na sua alma. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que essa sensação de que não é para mim é, na verdade, a principal arma de um inimigo que eu chamo de o desviador, que opera no exato instante da recepção para te manter na condição de espectador e não de destinatário. Eu vou te entregar um decreto noturno de 3 minutos, uma oração específica e prática para você fazer ainda hoje, antes de dormir, que sela a palavra recebida no seu coração e a protege contra os ataques de dúvida que virão nas próximas horas. E o mais importante, eu vou te revelar o nome de uma única palavra hebraica, uma palavra evento, que quando você a entende, você compreende que uma mensagem de Deus nunca é apenas informação. Ela é um ato de criação que muda a sua realidade no momento em que você a recebe. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Você já sentiu a fagulha de reconhecimento que sobe no peito quando algo chega na hora exata, como se uma peça de um quebra-cabeça que você nem sabia que estava montando se encaixasse perfeitamente no lugar? Aquela voz fria que sussurra que isso não pode ser para você, que é só uma feliz coincidência, que você está se iludindo? E se essa queimação no peito não for emoção comum, mas um aviso espiritual de que existe uma palavra com o seu nome, um dabar, que sozinho você não ousa aceitar? Enquanto muitos descartam o que chega como acaso, poucos entendem que existe uma escolha ouvida, um endereço aceito e um coração que ousa responder, sou eu. Mas, e se a resposta para essa dúvida crônica estiver em uma prática espiritual que você ainda não aprendeu a usar com fé? Agora pense comigo. E se cada sinal que você descartou como coincidência, cada palavra que veio e você racionalizou, e cada noite em que você perguntou no silêncio, Senhor, era para mim, forem sinais de que Deus está te convocando agora para a aceitação? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave espiritual para quem deseja parar de sentir que está sempre ouvindo a conversa dos outros com Deus, entender por que a sensação de ser invisível para o céu persiste e transformar a oração da noite em um momento de confirmação e descanso espiritual, sem confusão, sem dúvida e sem aceitar a invisibilidade como sua porção. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado de Deus, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela segredos espirituais
que muitas pessoas ignoram mesmo quando a ansiedade noturna ataca seus pensamentos, suas finanças e sua paz. Não espere mais uma noite se sentindo um órfão de endereço para buscar aquilo que seu coração já sabe que precisa. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra como Deus pode usar sua orunção da noite para te dar um endereço espiritual claro, selar sua identidade e preparar você para descansar em paz. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar que Ele nunca envia uma carta sem um destinatário específico em mente. Existe uma cobertura espiritual, uma sombra do Altíssimo, onde o acaso não tem permissão para operar. É um lugar onde cada evento, cada notificação, cada palavra que chega é parte de um diálogo contínuo. Entrar debaixo dessa cobertura não é um evento automático. É uma decisão. É um ato de fé. E o seu primeiro ato de fé desta noite é registrar que você está presente para receber. É parar de se esconder atrás da dúvida e se apresentar como o destinatário. Por isso, eu preciso que você faça algo agora. Escreva essa palavra no primeiro comentário fixado. Eu recebo. É um ato de fé, não um comentário comum. É a sua assinatura no recibo da bênção que acabou de chegar no seu endereço. E sobre exatamente isso, sobre você com o celular na mão, no silêncio do seu quarto, prestes a desligar, sobre você no meio de um dia caótico se sentindo esquecido, sobre você deitado à noite, depois de ter pedido um sinal em silêncio. Há um decreto noturno de 3 minutos, que cabe exatamente dentro dos próximos minutos de atenção que você vai dar a este vídeo e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, porque o mundo lá fora chama com suas urgências, eu entendo. Esse decreto já está te aguardando no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo no guia digital. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o decreto não funciona com a mesma força sobre o seu coração que ainda duvida. Eu ainda não te disse a coisa mais importante, o nome do desviador, e porque ele foi acionado no exato segundo que você leu o título deste vídeo. Há uma razão para ele ter sido despertado. E essa razão é o que nós vamos expor agora. Fecha os olhos por um segundo. Não, de verdade. Onde quer que você esteja, no ônibus, no seu quarto, na pausa do trabalho, apenas desvie o olhar da tela por um instante e respire. Eu não estou aqui para te entreter. Eu estou aqui porque há um registro sobre você. Uma permissão foi dada no céu para que essa conversa acontecesse. E o inimigo sabe disso. Agora, com os olhos fechados ou com o olhar desviado, escute a minha voz. Eu vou te descrever 5 cenas, 5 sinais. Eles são a prova de que o desviador foi acionado por um motivo. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que você parou exatamente aqui, neste exato momento. O primeiro sinal. Você sentiu um abandono agudo nos últimos dias. Não foi uma tristeza geral, foi específico. Foi um momento, talvez no final da tarde, onde você se olhou no espelho ou olhou pela janela e um pensamento frio te atravessou. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém vê. Essa sensação de invisibilidade foi tão densa que pesou nos seus ombros. Uma dor física, como se carregasse um fardo que ninguém mais podia ver. O segundo sinal. Houve uma noite nesta última semana em que você não conseguia dormir.
Você rolava a tela do celular sem propósito, vendo a vida dos outros passar e sentiu uma pontada no estômago. Não era fome. Era uma ansiedade que se manifestou fisicamente, um nó na boca do estômago, enquanto a sua mente gritava em silêncio. Até quando, Senhor? Existe algo para mim ou eu sou apenas um espectador da vida? O terceiro sinal. Você não chegou aqui de propósito. Você estava fazendo outra coisa, abrindo um aplicativo de mensagens para responder a alguém, talvez. Procurando uma música para se distrair, e o seu dedo escorregou ou o algoritmo te surpreendeu e este vídeo apareceu na sua frente. E antes que a sua mente racional pudesse descartá-lo, o seu espírito reconheceu algo. O seu coração acelerou um pouco, antes mesmo de você ler o título por completo. E sobre esse dedo que escorregou e abriu este vídeo no momento exato em que você precisava de uma resposta. Eu já deixei a aceitação te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o desviador quer te convencer de que foi só um acaso. Fica. O quarto sinal. Em uma conversa casual, alguém mencionou um nome, um lugar ou uma situação que reabriu uma ferida antiga que você achava que estava cicatrizada. E por um instante, você parou de respirar. O mundo ao seu redor ficou mudo. Foi um flashback emocional tão forte que seu corpo reagiu antes da sua mente. Uma onda de frio ou calor subindo pela sua espinha, te lembrando de uma dor que você tentou enterrar, mas que Deus quer curar. O quinto sinal. Você tentou orar. De verdade. Você se ajoelhou ou fechou os olhos no carro e as palavras não vieram. Ou, se vieram, pareceram vazias, como se batessem no teto e voltassem. Você terminou essa tentativa de oração com uma frustração profunda, um sentimento de qual é o ponto? Foi a prova de que a sua conexão estava sendo interferida, não porque Deus não estava ouvindo, mas porque o desviador estava gritando mais alto no seu ouvido. Agora pode abrir os olhos. Pega um segundo, respira fundo. Quantos desses 5 sinais bateram na sua porta? 3? 4? Todos os 5? Não precisa me responder. Essa resposta é para você. Se o seu coração confirmou pelo menos 3, então a nossa conversa muda de tom. Não estamos mais falando de coincidências. Estamos falando de um padrão. Estamos falando de uma perseguição espiritual com um alvo claro. Você. Você não está debaixo de uma cobertura por acaso. Você foi trazido para cá. A sua presença aqui é a primeira resposta àquela oração que você achou que bateu no teto. Ela não bateu no teto. Ela moveu o céu para te encontrar. Agora que você reconheceu a mão de Deus te apontando e não a voz fria do acaso, o seu próximo passo precisa ser um selo. Aquele sussurro que te diz que é só coincidência perde a força quando você declara a sua posição. Então volte lá no primeiro comentário fixado, encontre o seu eu recebo de antes e reforce-o. Comente de novo. Declare mais uma vez, eu recebo. Porque cada declaração sua é um prego na cruz da dúvida e uma alma a mais que o algoritmo entrega a esta palavra hoje à noite. Eu tenho 2 coisas para te entregar agora. Uma é o nome, uma palavra antiga no hebraico que define exatamente este momento em que a palavra de Deus te encontra e cria uma realidade nova. A outra é o instrumento, um decreto, um guia, uma ferramenta de cobertura espiritual que te protege do impacto enquanto o nome opera em você, porque o desviador vai lutar com tudo para arrancar o que foi plantado. Mas escuta com atenção. O nome sem o instrumento te deixa exposto. Você vai saber o que Deus falou, mas não terá com o que se cobrir da retaliação que vem em seguida. Por isso eu não vou te dar só a revelação, eu vou te dar a cobertura primeiro, porque cobertura sem nome é religião, mas nome sem cobertura é suicídio espiritual. Nós vamos pelo instrumento primeiro. Existe um instrumento de cobertura que foi forjado exatamente para essa hora que você está atravessando, e ele cabe na palma da tua mão. E é exatamente aqui que o instrumento desce, porque a fagulha de reconhecimento que subiu no seu peito não foi um acaso, foi um diagnóstico. A voz fria que tentou te convencer de que era coincidência não estava mentindo para você.
estava te distraindo do alvo real. O decreto dessa hora que você está atravessando foi visto, e entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o desviador conhece melhor do que você. E ele age nesse espaço, não porque a unção foi revogada, mas porque chegou a hora exata da sua promoção, e você não tinha a ferramenta de cobertura para o próximo nível. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com escolhidos que estavam exatamente onde você está agora, deitados à noite, depois de terem pedido um sinal em silêncio, rolando a tela sem esperança. Eu vi o momento em que a mensagem chega e é descartada virar o selo da identidade. Eu vi a oração que parecia bater no teto se transformar na chave que abre a porta do trono. Eu vi a sensação de invisibilidade se tornar a certeza da unção. E não porque eles se esforçaram mais, porque o desviador entrou na sala da alma sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, o desviador, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que rouba a sua paz, dilui a sua fé e te convence a viver como um órfão espiritual dentro da casa do Pai. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Cada sinal que você descartou como coincidência se tornou um peso nos seus ombros hoje. Uma dor física no final do dia que você não sabe de onde veio. Cada palavra que Deus te deu e você racionalizou como sendo para outro, se tornou um nó na sua garganta, um choro que não sai. E cada noite em que você perguntou no silêncio, Senhor, era para mim? E não teve coragem de esperar a resposta, se acumulou na ansiedade que agora te rouba o sono. Antes de eu nomear o decreto que quebra essa ansiedade noturna, leva o polegar até o primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Esse movimento é um ensaio para o que você está prestes a receber. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Ele foi escrito para o filho que foi chamado, mas que o inimigo tenta convencer que não tem endereço. Este guia vai te ajudar a parar de duvidar do seu próprio nome no livro de Deus, aceitar a mensagem que sempre foi sua por direito e transformar a oração da noite em um momento de confirmação e descanso espiritual. Ele não é uma teoria, é uma arma para os próximos 3 minutos de atenção que você precisa manter antes que o inimigo te distraia. Não espere mais uma noite se sentindo um órfão de endereço para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o desviador não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse é o seu selo de que você aceitou o endereço. E Deus vê. A palavra de Deus nunca chega vazia. Ela sempre carrega em si a arquitetura da sua própria execução. Como está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 1, Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você não pode ser um escolhido de Deus e não aprender essa arquitetura do chamado nominal. O guia digital no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Foi forjado para te ensinar a sobreviver ao ataque do desviador que vem logo após a sua identidade ser confirmada. Muitos gastam o preço de uma consulta que não resolve a alma, ou o custo de uma viagem para tentar esquecer o que os persegue. Eram escolhas. E aqui, diante de algo que pode mudar suas noites pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, mas porque o desviador ataca o valor daquilo que pode te libertar. Essa hesitação tem nome. É o medo de finalmente ser visto e ter que assumir sua identidade. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir o peso da presença de Deus nas suas noites, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. O risco é todo meu, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua casa para a próxima estação. O risco está em você não ter essa cobertura. O risco está na próxima noite de insônia. Vários escolhidos aqui do canal já tomaram a decisão.
como uma mãe de 42 anos que me escreveu dizendo: Pastor, eu estava no meu limite. Eram 2 da manhã. Eu estava chorando no banheiro para não acordar meu marido, e foi quando eu encontrei seu vídeo. Baixei o guia na mesma hora, fiz a primeira oração do decreto, e pela primeira vez em meses, eu dormi a noite inteira. Acordei com uma paz que eu não sentia desde a minha infância. Um jovem de 23 anos, desempregado, escreveu: Eu achava que Deus tinha me esquecido. Eu via todos os meus amigos prosperando e eu parado no mesmo lugar. O guia me ensinou a nomear o espírito de quase que me paralisava. 2 semanas depois, eu recebi uma proposta de emprego que eu nem tinha me candidatado. Deus usou uma oração da noite para mudar a minha história do dia. Talvez daqui a 3 horas eu receba uma mensagem como a de uma senhora de 68 anos que disse: Eu vivi a vida inteira achando que eu não era boa o suficiente para Deus falar comigo diretamente. O seu guia me mostrou que eu estava tentando ouvir a voz de Deus com o ouvido do medo. Na 3ª noite do decreto, eu tive um sonho. Um sonho tão claro, com uma instrução tão específica, que eu acordei sabendo exatamente o que fazer sobre um problema familiar que se arrastava por 10 anos. A paz voltou para a minha casa. Cada sinal que você descartou como coincidência é um dia a menos de paz que você viveu. Cada palavra que veio e você racionalizou é um avanço do inimigo no seu território. Cada noite em que você perguntou: Senhor, era para mim? Sem esperar a resposta, é mais uma camada de orfandade de endereço que o inimigo colocou sobre você. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E essa orfandade de endereço continua chegando, de gota em gota, até que você não perceba mais o chão que está perdendo. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem, e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa: escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto, logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber 1 centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar. Cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte: de tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu volto com um vídeo especial de honra. Um vídeo de agradecimento, com uma palavra especial somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui. O céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link, novamente escolhido. Agora que o instrumento está na sua mão, nós vamos para o nome. Lembra que eu te prometi 2 coisas? O instrumento veio primeiro por segurança. Agora vem o nome. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta noite. Não saia daqui sem ela. Fica. E agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. O instrumento de cobertura que você acabou de receber não foi um desvio. Foi uma preparação. Porque sem ele, o nome que estou prestes a te entregar seria perigoso demais para a sua alma ainda desprotegida. Mas agora, coberto pelo decreto que está no guia digital, você está pronto. Você está seguro para receber não apenas a informação, mas a própria essência do que Deus está fazendo na sua vida neste exato momento. O nome desta operação divina é uma palavra no hebraico, uma palavra que o desviador odeia porque ela expõe a sua maior mentira. A palavra é dabar, se soletra D-A-B-A-R. A maioria das traduções e dicionários te dirá que dabar significa simplesmente palavra, uma informação, uma frase, um texto. E é aqui que o desviador te engana. Ele te faz acreditar que a mensagem de Deus que chegou até você é só mais uma palavra no meio de milhões de outras palavras que você lê e ouve todos os dias.
Mas o verdadeiro significado de dabar não é palavra-evento. No hebraico bíblico, a palavra e a ação são inseparáveis. Quando Deus libera um dabar, Ele não está apenas comunicando algo, Ele está criando algo. A palavra e o acontecimento que ela descreve são a mesma coisa. O dabar carrega dentro de si mesmo o poder para o seu próprio cumprimento. Não é uma opinião, é um evento. O que o desviador tenta fazer é pegar o dabar divino que te alcançou, este vídeo, esta mensagem, e reduzi-lo a uma mera palavra humana, genérica, sem poder, esvaziando a sua força criativa. Ele quer que você trate este encontro como uma coincidência e não como um ato de criação na sua história. E para que não reste dúvida de que Deus se especializa em enviar um dabar para o endereço que todos consideram improvável, Ele deixou um registro, um espelho. A história de um jovem chamado Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, o que em sua cultura significava ser o menos importante, o esquecido. Enquanto seus irmãos mais velhos eram soldados de aparência nobre, ele era o pastor de ovelhas, uma função invisível, solitária. Ele vivia a orfandade de endereço dentro da sua própria casa. A cena de pressão acontece quando o maior profeta de Israel, Samuel, chega com uma mensagem divina, um dabar, para ungir o próximo rei na casa de Jessé. 7 filhos são apresentados um por um. 7 vezes a aparência indicava, é este. 7 vezes a lógica humana gritava, é o escolhido. Mas 7 vezes o dabar de Deus disse, não. O desviador estava na sala, apontando para os alvos errados, tentando convencer o profeta de que o endereço estava entre os óbvios. O período de provação de Davi foi toda a sua vida até aquele ponto, vivendo na sombra dos irmãos, sendo o não lembrado. O momento de tensão máxima, o E5 deste título, acontece quando Samuel, depois de rejeitar os 7, pergunta, acabaram-se os teus filhos? Naquele silêncio, a mensagem divina corria o risco de voltar sem encontrar seu destinatário. Mas o céu não erra um endereço. A virada é a frase de Jessé, quase como uma nota de rodapé. Ainda falta o menor. Ele está apacentando as ovelhas. O esquecido, o invisível, de repente, recebe um endereço. E o profeta decreta, não nos sentaremos à mesa enquanto ele não vier. A mensagem esperou pelo destinatário certo. A unção de Davi na frente de todos os irmãos que o desprezavam foi o dabar em ação. A palavra evento que o redefiniu. O óleo na sua cabeça não era um símbolo, era um acontecimento. A partir dali, a identidade de Davi foi selada, não pelo que sua família via, mas pelo que Deus havia falado. Ele voltou para as ovelhas, mas agora ele carregava a realidade do trono dentro de si. A mensagem recebida mudou sua realidade interna muito antes de a externa se alinhar. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele a deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. O registro atemporal é este. O céu se especializa em ignorar os que estão na sala de estar, posando para a unção, para encontrar o escolhido que está no campo se sentindo esquecido. A sua sensação de estar fora da lista é, muitas vezes, a qualificação principal para ser o destinatário de uma mensagem que não chega por acaso. E aqui está o que esta história tem a ver com você. Você acha que recebeu apenas um vídeo, uma informação, mas o Pai te enviou um pacote completo. Havia uma alegoria que os antigos contavam sobre um jovem mensageiro que recebeu do próprio rei um pergaminho selado para um morador específico de uma cidade murada. Ele correu por dias, sentindo o peso da mensagem, mas ao chegar exausto ao portão, o guarda o barrou. A senha de hoje, diga. O jovem gelou. Ele não sabia a senha. Em sua pressa, ele só se preocupou em carregar a mensagem, não em como entregá-la. Desolado, ele se sentou do lado de fora com a mensagem inútil nas mãos. O capitão da guarda, um homem mais velho, o viu e se aproximou. Você carrega um selo real, mas senta-se como um mendigo. Por quê? O jovem explicou sua situação. O capitão sorriu. Rapaz, o rei nunca envia um mensageiro sem lhe dar também a chave.
Olhe com atenção para o seu pacote. E pela primeira vez, o jovem olhou para o pergaminho e notou que, atado ao fio que selava a mensagem, havia um pequeno disco de metal com uma única palavra gravada. Era a senha. Ele entendeu. A mensagem e a autoridade para entregá-la eram um único presente. Ele não era apenas um corredor, era um embaixador equipado. E o que isso tem a ver com você é que a própria mensagem que te encontrou este vídeo é a prova de que você tem permissão para entrar. O desviador quer que você acredite que precisa de uma senha externa, mas o rei já colocou a chave de acesso na própria mensagem que te enviou. O nome Dabar e a história de Davi são a prova de que você não está sozinho nessa sensação. Você está no meio de um padrão divino. E o instrumento que está na sua mão, o guia digital, é o disco de metal com a senha gravada. Ele te dá autoridade para passar pelo portão da dúvida e entrar na presença de Deus com a certeza do seu endereço. Nós nomeamos o evento, nós vimos o espelho, nós entendemos a alegoria. Mas o desviador não opera com teorias. Ele opera com ataques específicos e nominais. E para anular esses ataques, você precisa aprender a se mover como um dos 3 arquétipos que Deus está levantando nesta hora. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Primeiro, esta mensagem não é um acidente, é um dabar, uma palavra-evento enviada para o seu endereço. Segundo, a sua sensação de ser esquecido, como Davi no campo, não é uma desqualificação, é a sua qualificação principal. Terceiro, existe um inimigo real, que eu chamei de o desviador, cuja única função é te convencer de que essa mensagem é genérica e sem poder. Quarto, o instrumento que eu te mostrei, o guia digital, é a sua cobertura, a sua proteção para a batalha que já começou. E quinto, o nome, Dabar, é a sua identidade, a prova de que Deus não fala ao vento, ele fala com nomes. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o destinatário que foi encontrado. Você é o endereço que o céu se recusou a perder. Você é a pessoa pela qual o profeta esperou, se recusando a sentar-se à mesa até que você chegasse do campo. Você não é o acaso, você é o encontro marcado. Agora, o que vem a seguir é a sua resposta a essa identidade. Porque o céu te deu um nome, mas o desviador tentará te dar um apelido. O céu te deu um endereço, mas o inimigo tentará te convencer a viver como um sem-teto espiritual. E para vencer essa batalha, você precisa se reconhecer em um dos 3 papéis, um dos 3 arquétipos que Deus está ativando nesta terra, agora. O primeiro é o destinatário duvidoso. Este é você, no momento em que a carta com seu nome e endereço corretos chega, mas o seu primeiro impulso é pensar que deve haver um engano, que é para um vizinho com um nome parecido. Você olha para a bênção, para a mensagem, para o milagre, e a sua primeira reação é procurar um erro no remetente, porque você não se sente digno de ser o destinatário. A implicação espiritual para você, destinatário duvidoso, é que ao aceitar esta mensagem, você para de procurar erros no céu e começa a assumir sua identidade de escolhido. Cada amém que você ousa dizer é um ato de rebelião contra anos de autossabotagem e falsa humildade que te mantiveram fora do banquete que já estava preparado para você. O segundo arquétipo é o decodificador do acaso. Este é você que está aprendendo a ver a caligrafia de Deus, onde a maioria das pessoas vê apenas coincidências e algoritmos. Você começa a entender que o dedo que escorregou no celular, a conversa que ouviu por acaso, o vídeo que surgiu do nada, nada disso é ruído. São sinais. Você transforma o caos de informações do mundo em um diálogo claro e pessoal com o céu. A implicação para você, decodificador do acaso, é que você passa a viver em um mundo encantado. A vida deixa de ser uma série de eventos aleatórios e se torna uma caça ao tesouro divina, onde cada evento, por menor que seja, é uma pista, parte de uma conversa contínua com o Pai
que se recusa a te deixar órfão de direção. O terceiro arquétipo é o selador da mensagem. Este é você que, após receber e aceitar a mensagem, não a deixa exposta na mesa para o dia seguinte. Você a leva imediatamente para a oração. Você a sela no seu coração, a protege com decretos, a rega com sua fé, para que o desviador não possa roubá-la ou diluí-la com as preocupações e as distrações que certamente virão. A implicação para você, selador da mensagem, é que a palavra recebida deixa de ser um evento pontual e se torna uma semente viva. Uma semente plantada, protegida e nutrida, destinada a dar frutos que não apenas te alimentarão, mas alimentarão todos ao seu redor. Você se torna um guardião da promessa, não apenas um ouvinte. Você se reconheceu. Qual desses três ressoou mais fundo na sua alma? Comente agora uma só palavra, diferente do eu recebo de antes, uma palavra que sela a sua aceitação desta nova identidade. Comente, destinatário. Porque este comentário não é para o algoritmo, é um registro para o céu de que você parou de duvidar do seu próprio nome no livro de Deus. O algoritmo só te trouxe aqui porque reconheceu em você a busca de um destinatário. E não espere mais uma noite se sentindo um órfão de endereço. O desviador vai usar essa exata dor para te fazer ignorar a próxima mensagem que já foi despachada para você. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque a próxima mensagem é o mapa para o território que você está prestes a reconquistar. E para que você não saia daqui apenas com a identidade, mas também com a ação, eu vou te dar um framework prático, um selo. Eu chamo de o selo do destinatário em 3 passos, e você vai executá-lo imediatamente após terminar este vídeo. Não amanhã, agora. Passo 1. Pegue uma folha de papel e uma caneta ou abra um bloco de notas novo no seu celular. No centro, escreva o seu nome completo, grande e claro. Olhe para ele. Reconheça-o. Passo 2. Abaixo do seu nome, escreva a frase exata do título deste vídeo. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Passo 3. Com a sua mão direita sobre o seu nome escrito, ou com o dedo sobre a tela, declare em voz audível estas palavras. Eu sou o destinatário. A mensagem é minha. O endereço está correto. Eu recebo, eu aceito, e eu selo esta palavra em meu coração. Está feito. Amém. E o selo de confirmação virá. Você sentirá uma calma no centro do seu peito, uma sensação de chegada, como a paz que um viajante sente ao finalmente encontrar seu destino, após uma longa jornada de incertezas. Esse é o testemunho do Espírito Santo, confirmando a palavra. E esse selo que eu acabei de colocar nas tuas mãos, ele é só a confirmação do endereço. A jornada inteira da aceitação, o mapa para navegar as noites de dúvida que virão, está coberta no que está no primeiro comentário fixado. O guia digital, os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade, foi criado para o destinatário duvidoso que decidiu aceitar a sua identidade. A sua vulnerabilidade, que o desviador conhece tão bem, é acreditar que você é apenas o carteiro, nunca o destino final da carta mais importante. O inimigo te ataca exatamente aí, te convencendo a entregar a bênção para os outros e ficar com o envelope vazio. O guia te entrega as orações decreto, as chaves rituais, para você tomar posse não só da carta, mas da herança que ela anuncia noite após noite. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o desviador vai tentar fazer contra esse selo nas próximas horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não são ataques genéricos, são contra-ataques cirúrgicos, projetados para explorar as brechas que o seu coração ainda não selou. O desviador não luta contra o que você sabe, ele luta contra o que você faz. E agora que você tem uma identidade e uma ação, a batalha sobe de nível, presta atenção. Eu vou nomear as 3 táticas que ele usará. A primeira tática: o desviador vai te acordar no meio da noite,
talvez por volta das 3 da manhã. Ele não virá com um grito, mas com um sussurro que parece piedoso. Um pensamento como: será que eu sou digno de uma mensagem tão direta? Talvez eu esteja sendo arrogante. Melhor não contar para ninguém e guardar isso para mim por humildade. Ele usará uma falsa humildade para te isolar e te fazer duvidar da sua própria unção, como fez com os irmãos de Davi. A primeira arma. No momento em que esse pensamento vier, não lute com ele na sua mente. Levante-se da cama, vá até o espelho e, olhando nos seus próprios olhos, declare em voz alta: a humildade que Deus me deu é para receber, não para rejeitar. Minha unção não é arrogância, é responsabilidade. Esta mensagem é minha. A sua voz física quebra o poder do sussurro espiritual. A dúvida não sobrevive a uma declaração de identidade. A segunda tática. Logo pela manhã, o desviador trará uma preocupação urgente, uma demanda inesperada do trabalho ou da família, algo que pareça inadiável. Ele vai criar um pequeno incêndio para apagar o calor da mensagem que você recebeu. A sua mente ficará tão ocupada com o problema imediato que você se esquecerá da paz e da identidade que selou na noite anterior. O objetivo é fazer a revelação de ontem parecer irrelevante diante da crise de hoje. A segunda arma. Antes de pegar o celular para resolver a crise, pegue aquele papel onde você escreveu o seu nome. Coloque-o na sua frente. Declare: esta urgência não tem autoridade sobre o meu propósito. O Deus que me enviou a mensagem é maior do que o problema que me cerca. Faça isso antes de qualquer outra ação. Você está estabelecendo a hierarquia do seu dia. Primeiro o reino, depois o resto. A crise vai esperar. O propósito, não. A terceira tática. O desviador vai usar a boca de alguém próximo, talvez sem que a pessoa perceba. Alguém vai fazer um comentário cínico sobre fé, sobre pessoas que acreditam em tudo o que veem na internet, ou simplesmente te olhar com um ar de desdém quando você tentar compartilhar uma fagulha do que recebeu. Ele usará o medo do ridículo e do julgamento para te fazer sentir tolo por ter acreditado. Ele quer te empurrar de volta para a invisibilidade. A terceira arma. Não responda, não discuta, não tente se defender. Apenas sorria por dentro e declare no seu espírito: eles não estavam no campo quando Samuel me chamou. Lembre-se da cena de Davi sendo ungido na frente dos irmãos que o desprezavam. O desprezo deles não anulou a unção. O seu valor não está na aprovação deles, está no chamado daquele que te enviou a mensagem. A sua validação vem do alto. Essas três táticas são apenas a infantaria, as mais óbvias. Elas são um sinal de que você está no caminho certo, mas não são a totalidade da guerra. Existem outras 7 táticas mais sutis que o desviador usa e não há tempo para eu abrir todas elas aqui. Cada uma delas é projetada para te fazer duvidar, para te fazer parar, para te fazer voltar atrás. E todas elas estão mapeadas, nomeadas e neutralizadas dentro do guia digital Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Lá, você não recebe apenas as armas, mas a sequência ritual para usá-las. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o entusiasmo desta conversa começar a desvanecer e o desviador sussurrar que tudo foi apenas emoção. Você vai precisar disso amanhã de manhã, ao tomar seu primeiro café, quando a luz do dia tentar fazer a revelação da noite parecer um sonho distante e sem cor. E você vai precisar disso nos próximos dias, quando tiver apenas 3 minutos entre uma tarefa e outra e o desviador tentar te convencer de que você não tem tempo para Deus. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando, estou te avisando. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas horas, porque o pior obstáculo não é o desviador, é a parte de você que concorda com ele, a voz que te convence a abandonar o seu próprio posto. Existe um obstáculo que é mais perigoso do que os 3 ataques do desviador, porque ele vem de dentro de você. É o medo de parecer mal agradecido. No momento em que você sentir o impulso de buscar mais, de se aprofundar, de se armar, um pensamento que parece nobre vai surgir. Deus já me deu tanto. Esta mensagem, esta paz. Pedir mais.
Buscar uma ferramenta não seria ganância? Não seria como dizer que o que ele já fez não foi o suficiente? E aqui está o refrão dessa mentira. Isso não é ingratidão, isso é responsabilidade. Deus não te dá uma semente para você admirá-la em uma prateleira. Ele te dá uma semente para que você a plante e busque com urgência o arado, a água e a cerca para proteger o que ele te deu. Honrar a semente é buscar as ferramentas para o seu crescimento. Rejeitar as ferramentas é o verdadeiro ato de ingratidão. Portanto, a sua defesa contra essa autossabotagem piedosa é esta declaração. Quando esse pensamento vier, você dirá em voz alta: Pai, porque eu sou grato pela semente, eu busco agora o arado. Porque eu sou grato pela mensagem, eu busco a cobertura. A minha busca não anula a tua dádiva, ela a honra e a protege. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas. Não é o que o desviador fará a você, nem o que você fará a si mesmo. É o que eu, o mensageiro, fui instruído a fazer com você antes que esta mensagem se encerre. Uma ativação que não pode ser desfeita. Uma liberação de amarras e uma nomeação de autoridade. E nós estamos chegando nela agora. Chegou a hora. Eu não posso fazer isso por você, mas eu posso te guiar através do portão. Onde quer que você esteja, pare tudo. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas desvie o olhar da tela e o fixe em um ponto. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida. É o ritmo da vida que Deus te deu. É o tambor que anuncia que o rei está prestes a entrar na sala. Respire fundo, uma vez. Puxe o ar e sinta-o encher os seus pulmões. Agora solte, devagar. Esta não é uma técnica de relaxamento. É um ato de rendição. Você está sinalizando para o seu corpo e para a sua alma que algo sagrado está para acontecer. E com a autoridade que me foi dada, eu começo agora a cortar as cordas que te prenderam a um passado de orfandade espiritual. A primeira corda que eu corto é a da comparação. Eu te libero, em nome daquele que te chamou, da necessidade de medir a sua unção pela régua de outra pessoa. Eu te libero do peso de olhar para os irmãos de Davi na sala e se sentir menor. A sua unção não estava na sala, estava no campo, onde ninguém via. E é de lá que ela te chama agora. A segunda corda que se rompe é a da vergonha. A vergonha do que você sente. A vergonha da dúvida, da ansiedade, do medo. Você olhou para esses sentimentos como prova da sua fraqueza, mas o céu os viu como o grito de um filho que precisa do pai. Eu te libero da vergonha de ser humano e te devolvo a dignidade de ser filho. O seu choro no silêncio não te desqualificou. Ele te localizou no mapa de Deus. A terceira corda que cai por terra é a das vozes de desqualificação. As vozes externas que te chamaram de sonhador, de tolo, de exagerado. E a voz interna, o eco do desviador, que sussurrou: não é para você. Eu declaro essas vozes ilegais sobre a sua vida. Elas não têm jurisdição sobre um território que foi comprado e selado com sangue. A partir de hoje, a única voz que define a sua identidade é a daquele que te chamou pelo nome. E agora, a corda mais grossa, a mais sutil, a mais perigosa. Eu te libero do medo de parecer mal agradecido. Essa mentira piedosa que te impede de pedir, de buscar, de cavar mais fundo. Eu te libero da falsa humildade que honra a semente, mas tem medo de pedir pelo arado. Em nome de Jesus, eu declaro que a sua busca por mais de Deus é o maior ato de gratidão que você pode oferecer. Você está liberado para ser faminto. Você está liberado para ser sedento. Agora que o terreno está limpo, a ativação começa. Com as amarras no chão, eu chamo à existência a identidade que estava soterrada. Eu ativo em você agora o destinatário que parou de duvidar. O poder de olhar para a bênção e dizer: é minha, não por arrogância, mas por reconhecimento de paternidade. A sua fase de achar que era para o vizinho acabou hoje. O endereço foi confirmado. Eu ativo em você o decodificador do acaso. A capacidade espiritual de olhar para o caos do mundo e ver a ordem secreta de Deus, de enxergar a sua caligrafia nas coincidências,
de ouvir o seu sussurro no meio do barulho. Onde antes você via acaso, a partir de hoje você verá propósito. Onde antes você via algoritmo, você verá a soberania divina usando os meios da terra para entregar as mensagens do céu. E eu ativo em você, com um peso de glória, o selador da mensagem. A unção de Neemias para reconstruir os muros ao redor da palavra recebida. A disciplina santa de levar a promessa para o secreto, de protegê-la com oração, de regá-la com fé, até que ela se manifeste no mundo físico. Você não é mais um receptor passivo. Você é um guardião ativo do que Deus te confiou. Agora, com a sua mão ainda no peito, repita esta frase em voz alta. Não na sua mente. A sua boca precisa declarar o que o seu espírito acaba de receber. Diga: o endereço está correto. Eu sou o destinatário. Sinta o peso dessas palavras. Elas são a sua nova certidão de nascimento espiritual. A alegoria do mensageiro na cidade murada está se cumprindo. Você não apenas recebeu a mensagem, você se tornou a mensagem. O que foi liberado e ativado em você agora precisa ser selado com a bênção final, a cobertura para a jornada que se inicia. Este não foi o fim, foi a preparação. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. O que aconteceu aqui foi uma cirurgia espiritual. As amarras foram cortadas e os órgãos espirituais foram ativados. Mas agora você precisa da cobertura, da unção que sela a ferida cirúrgica e a transforma em cicatriz de testemunho. O melhor ainda está por vir. Fica comigo. E com a autoridade que me foi confiada, eu agora estendo a cobertura do Altíssimo sobre a tua vida, não como um conceito, mas como um manto físico e real. Eu cubro a tua mesa, os teus encontros, a tua comunhão. Que cada refeição compartilhada a partir de hoje seja um banquete de honra e que nenhuma palavra de escassez ou de divisão encontre lugar onde o pão da paz foi servido. Que os teus inimigos, ao olharem para a tua mesa, vejam a prova de que o ungido do Senhor come em abundância e segurança. Eu cubro a tua casa, o teu cônjuge, os teus filhos, cada cômodo, cada limiar de porta, cada janela. Eu declaro que o espírito de contenda, de rebeldia, de enfermidade, não tem mais autoridade legal para habitar onde o Espírito de Deus agora reina. Que a paz que você sentiu no peito se derrame sobre o sono dos seus filhos, sobre a saúde da sua família, e que a sua casa seja conhecida no mundo espiritual como um território ocupado pelo céu, uma embaixada do reino. Eu cubro o teu trabalho, as tuas finanças, as tuas oportunidades. Eu declaro que a unção que te encontrou no campo agora te seguirá até o palácio. Que as portas que estavam fechadas se abram, não por sua força, mas pelo peso da glória que você carrega. Que as promoções retidas sejam liberadas. Que as dívidas sejam canceladas por caminhos que você não entende. E que o teu trabalho seja um testemunho vivo de que servir a Deus não produz miséria, produz honra. E agora, a voz que você precisa ouvir não é mais a minha, é a daquele que te enviou a mim. Escute com o coração. Filho, eu te vejo. Eu sempre te vi. Eu te vi naquela noite em que você não conseguia dormir, rolando a tela do celular sem propósito, e sentiu aquela pontada de ansiedade no estômago, enquanto a sua mente gritava em silêncio. Até quando, Senhor? Aquela não era a voz da dúvida, era o som da sua alma clamando pelo seu endereço original. Eu te vi naquele momento em que você se olhou no espelho e um pensamento frio te atravessou. Ninguém sabe, ninguém vê. E essa sensação de invisibilidade pesou nos seus ombros. Filho, o peso não era abandono. Era a minha mão te pressionando para mais perto, te preparando para o peso de glória que eu estava prestes a liberar sobre você. Eu te vi deitado à noite, pedindo um sinal em silêncio, rolando a tela do celular sem nenhuma esperança. Cada vídeo que você pulava era a minha mão guiando o algoritmo, limpando o caminho, para que no momento exato, no tempo perfeito, o meu Dabar te encontrasse. Não foi um acaso, foi uma operação de resgate. Eu te vi quando você tentou orar e as palavras não vieram. E você terminou com frustração, achando que eu não estava ouvindo. Filho,
Eu estava em silêncio não porque eu estava distante, mas porque eu estava esperando você parar de falar para que pudesse finalmente ouvir a minha resposta que já estava a caminho. E eu te vi agora, neste exato momento, com a mão no peito, com o coração dividido entre a esperança e o medo de se decepcionar mais uma vez. E eu te digo, a sua fase de decepção acabou. O que começou hoje não tem mais volta. O seu nome foi chamado em voz alta na corte celestial. Bem-vindo de volta para casa. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira. O peso é real. O peso é o seu sinal agora. Agora, você pode dizer amém. Eu te vi deitado à noite pedindo um sinal em silêncio, rolando a tela do celular sem nenhuma esperança. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O decreto está fresco. E é exatamente agora que o desviador vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado nos próximos 3 minutos de atenção que você terá. Quando você desligar este vídeo, o desviador não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver aos próximos 3 minutos. Os 7 segredos espirituais, na oração da noite para vencer a ansiedade, está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto da oração que você acabou de fazer, como cobertura ritual para defender o silêncio que tu acabou de selar. Porque o silêncio sem cobertura se enche de novo no próximo despertar. E o desviador conta exatamente com a hora em que tu tá mais cansado para voltar. É o preço de um café que você paga para esquecer o dia. É a oração de uma noite que você ainda não aprendeu a fazer, com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. Não espere mais uma noite se sentindo um órfão de endereço para abrir o link. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o desviador já sabe disso. Essa voz que sussurra agora, é caro, não preciso disso, vejo depois, é só um livro, não vai funcionar para mim. Essa voz não é sua, ela soa como sua. Usa o seu vocabulário, conhece as suas desculpas, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua próxima noite. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes que o desviador fale mais alto que o selo que acabou de ser colocado sobre a sua cabeça. E agora, a última palavra. No nosso próximo encontro, vou te revelar os 3 sinais físicos e espirituais que se manifestam nas 48 horas seguintes à aceitação de uma palavra como esta. E mais importante, vou te armar contra a tática número 1 que o desviador usa para tentar te fazer devolver a bênção que você acabou de receber. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar. E o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora, chegou a sua vez de assinar o decreto com a sua própria voz. Eu vou pronunciar 3 declarações. Repita-as comigo em voz alta onde quer que você esteja. É o seu selo final, a sua parte no acordo. Pronuncia comigo. Eu assino com meu nome. Eu digo sim com força.
Amém com toda a intenção. E agora envie esta mensagem, não para uma lista de transmissão, para uma pessoa. Aquela pessoa que o Espírito Santo colocar no seu coração agora. Aquele que está se sentindo esquecido no campo. Aquele que está vivendo a mesma orfandade de endereço que você vivia até hoje. Você sabe quem é. O guia da oração da noite está disponível no primeiro comentário fixado para você e para quem você ama. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Declarado, selado, feito.